estou compartilhando com vocês, para ver também o que vocês acham, né, dessa ideia. E então vamos juntos, né, tentar entender o que o Moltmann quer dizer. O meu microfone está bom? Estão escutando? Certo. Então o livro é esse, né? É Deus na Criação, o subtítulo é Doutrina Ecológica da Criação, e esse texto está nas páginas 135 e 144. É claro que não é o original, né? O bom seria o original em alemão, ele é uma tradução. Então tem algumas palavras aqui, algumas expressões que talvez no alemão estariam diferentes, mas foi o que foi possível traduzir, né, pelo Haroldo e pela Ivone. Então, Moltmann, quando ele fala de criação, ele fala num Deus que se autodeterminou para criar. É um Deus que ele escolheu criar, ele fez de uma forma livre, né? Então, ele se autodeterminou. Primeiro, é algo para dentro. Depois, depois dele se autodeterminar, ele criou para fora. Mas para explicar a criação, ele utiliza a doutrina cabalística judaica, né, do Tzimtzum, né? Eu não saberia explicar para vocês assim o que seria a Cabala, mas é uma doutrina, né, mística judaica, em que depois ele vai falar no Isaac Luria, ele fala na autocontração de Deus, que Deus ele sai, né, quer dizer, Deus dá o espaço para a criação existir. Então, a doutrina da autocontração de Deus e do nada, só puxar aqui que está prejudicando a leitura. Doutrina da autocriação de Deus e do nada, a luz messiânica da fé no Filho crucificado de Deus. Então, vai falar depois a questão de Cristo, também parte da criação, né? Não que Cristo foi criado, mas ele dentro do plano da criação, né, ele tem uma função. Então, Moltmann, ele diz que desde Agostinho a teologia cristã denomina a obra criadora de Deus de um agir de Deus para fora. Ela diferencia isso de um agir de Deus para dentro, que se desenrola nas relações intertrinitárias de Deus. Aquilo que depois seria dito a trindade econômica e a trindade imanente. Aquilo que Deus é em si e aquilo que ele depois age para fora. Então, ele nos coloca algumas perguntas, né, a partir disso, Moltmann. Será que o Deus Todo-Poderoso e Onipresente pode ter um exterior? Seria a pergunta assim, se Deus é tudo, podemos dizer até, né, não seria... Depois eu tento explicar. Um extra-Deus não coloca um limite para o próprio Deus, né? Se Deus é tudo, se ele é onipresente, dizer que existe um fora de Deus não quer limitar a onipresença de Deus. Quem pode colocar um limite para Deus? Pode Deus ter um limite? Se existisse um âmbito para fora de Deus, então Deus não poderia ser onipresente. Eu até me atreveria a dizer que antes da criação existia, né, um panteísmo sem matéria, porque Deus era tudo, né, antes de criar. E como pode existir um fora de Deus? A autorrestrição de Deus estaria então presente nessa criação. Somente na medida em que Deus Todo-Poderoso e onipresente renuncia à sua presença e restringe o seu poder, surge aquele nihil, para a sua creatio ex nihil. Então, Deus, né, sendo tudo, ele tem que se limitar para que exista o nada, né?
a questão da passagem do ser, né? Ou seja, do não ser para algo, mas antes disso existe um ser que dá a possibilidade do nada existir. E aqui aparece o Isaac Luria, que é alguém da doutrina cabalística judaica, né, que ele primeiro foi o primeiro a ter essa ideia, que ele chama de Tzimtzum. Significa simultaneamente a concentração e contração, e quer dizer um retrair-se em si mesmo. Então, Deus dá um espaço para que a criação exista, né? Ele dá um espaço em si para que o nada possa existir. Luria assumia a antiga doutrina judaica da Shekinah. Aqui Shekinah está escrito assim porque no livro está escrito assim, mas ele tem outra forma de escrever. Segundo o qual o interminável Deus pode contrair a sua presença de tal modo a tomar morada no templo. Essa doutrina também que é da Cabala, a Shekinah, é que quando Deus, no Antigo Testamento, ele diz que vai habitar um templo, ele tem que se reduzir, né, para que ele possa caber dentro do templo. E ele aplica essa doutrina da Shekinah na criação. A existência de um mundo fora de Deus é possibilitada por uma inversão de Deus. Deus, ele se reduz no seu tamanho, né? Pensando em espaço, mas Deus, na verdade, não ocupa espaço, né? Mas ele se reduz para que exista a criação. Onde Deus onde Deus pode se contrair a partir de si, em si mesmo, aí ele pode fazer surgir algo que não é um ser divino, e também não é uma existência divina. A criação não é uma parte de Deus, o Suzinho às vezes diz não é uma coxa de Deus, a criação é algo diferente, é um outro, então, mas é algo que existe porque Deus deu espaço para existir. A doutrina cabalista da autocontração de Deus também entrou na teologia cristã, daí o Moltmann cita o Nicolau de Cusa, o Hamann, eu não sei muito pronunciar esses nomes aqui, Oettinger, Schelling, Brunner, e outros viram na concessão da criação por Deus o primeiro ato daquele auto-rebaixamento de Deus que na cruz de Cristo atingiu seu ponto mais baixo. Então ele coloca alguns pontos. Deus dá lugar para a sua criação na medida em que ele restringe a sua presença. O nihil, que quer dizer o nada, no qual Deus forma a sua criação e contra cujas ameaças ele mantém com vida. É o lugar abandonado por Deus, o inferno, a morte absoluta. Nessa questão do nada, o Moltmann diz que o nada, ele vai sempre ameaçar o ser. O ser sempre vai estar diante da possibilidade do nada, que é a morte, é o inferno, é o distanciamento de Deus. O nihil adquire esse caráter ameaçador somente através do auto-isolamento das criaturas, o que nós chamamos de pecado e existência sem Deus. Então, como Deus deu espaço, para que o nada existisse, o nada vai ser uma possibilidade da criatura, dele se afastar de Deus, dele escolher o nada. O nada, ele nega não somente a criação, mas também Deus, na medida em que ele é o seu criador. A possibilidade do nada destruidor. Para uma doutrina sobre o nada, conclui-se que devemos diferenciar entre o não ser de uma criatura
o não ser da criação e o não ser do Criador. E somente com relação ao último pode-se falar do nada. Né? O não ser da criatura não é o nada. Né? O não ser da criação também não é o nada. Mas o não ser do Criador é o nada. Porque é esse não ser, né, que não está, digamos assim, alicerçado no Criador, é que ameaça a criação e a criatura. No ponto 2, Deus se contrai de si para si mesmo para possibilitar a criação. A sua atividade criadora para fora é precedida por este humilhante autorrebaixamento de Deus. O amor criador de Deus está fundamentado no humilde amor que o levou ao seu próprio rebaixamento. Então, antes de criar para fora, ele se auto, né, rebaixou, né? Ele se reduziu, se contraiu. Isso também justifica, não sei se seria essa a palavra, né? Mas também como consequência esse auto-rebaixamento dele mesmo quando entra na criação. Né? Filipenses capítulo 2, no versículo 2, versículo 7 a 8, né? Diz ele, estando na forma de Deus, não usou de seu direito de ser tratado como um Deus, mas se despojou, tomando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como um homem, abaixou-se, tornando-se obediente até a morte sobre uma cruz. Esse Deus que se contraiu é um Deus também que se rebaixou, né? Se abaixou, se humilhou. E essa parte aqui que eu achei bem interessante, quando Moltmann coloca, né, Deus criador na perspectiva feminina, de uma mãe. Deus não cria somente na medida em que ele faz algo existir ou completa alguma coisa. Num sentido mais profundo, ele cria na medida em que ele deixa ser, dá lugar e se retrai. O fazer criador é expresso em metáforas masculinas. O deixar-se criador, porém, é expresso melhor em categorias maternais. E na minha interpretação, não sei se depois vocês vão concordar comigo, e eu não sei também se foi isso que o Moltmann pensou, que Deus se contrai dentro de si mesmo. Né? É como se ele abrisse um buraco dentro dele mesmo, como um ventre, para que a criação pudesse existir, né? No ventre de Deus. E Deus, né, meio que contornando toda essa criação. Pulei aqui. Se Deus atua de modo criador para dentro daquele lugar original que ele mesmo criou, será que ele cria para fora? Pergunta. Somente depois de ser possibilitado o nihil, o nada, é que um creatio est nihil é pensável. Somente quando a possibilidade de algo diferente de Deus, o nada, é que a criação é possível. A diferença entre criador e criatura, sem a qual a criação não pode ser pensada, permanece em volta pela grande verdade para a qual a história da criação aponta, porque ela provém dela, que Deus é tudo em tudo. Como se Deus estivesse, né, rodeando toda a criação, né? E a criação, né, para que Deus fosse tudo em tudo. Conforme a tradição sacerdotal, a criação no início é um fazer através da palavra, e como tal, sem fadigas para o Criador. Então, esse Deus que cria, né, ele chama a existência, ele diz e as coisas acontecem. Também no sábado, o Criador não descansa do trabalho da obra da criação.
Então, essa criação pela palavra é quase uma criação sem que o próprio Deus agisse, né? Uma criação passiva. Mas depois do sábado, da criação, é que Deus começa a agir agora no combate contra esse nada, combate contra o pecado. Sobre o perdão dos pecados do povo de Deus, Isaías diz: Me causaste trabalho com teus pecados e me cansastes com tuas maldades. Isaías 53:11, a sua alma trabalhou. E também ele carrega pecados como um carregador. O Multerman diz que na criação Deus não trabalhou. Ele abriu espaço para que a criação existisse, chamando ela pela palavra. Mas depois ele começou a trabalhar para combater esse nada que é a possibilidade destruidora, que é o pecado. A nova criação da graça surge a partir da fadiga do trabalho de Deus. Através do seu auto-rebaixamento, ele enaltece e a partir do seu sofrimento vicário é operada a redenção dos pecadores. Também João faz menção a esse trabalhar quando coloca como última palavra de Jesus na cruz: está consumado. Também as forças vitais do Espírito Santo atuam, segundo Paulo, sempre só na comunhão do sofrimento de Cristo. Então, o Filho trabalha, o Pai trabalha, o Filho trabalha e o Espírito Santo também trabalha na criação. Na comunhão do sofrimento de Cristo, pode ser experimentadas e se tornam operantes as forças da ressurreição e da nova criação. Esta força é atuante nas pequenas criaturas. O criatio ex nihilo, o criar histórico como um exaustivo criar da graça sobre a superação da desgraça. Então, esse Deus, ele não é aquele Deus que cria e depois abandona a criação. Esse é pelo contrário, ele não se esforça para criar, não ser dando espaço, mas depois ele atua nessa criação de forma constante. Quando a gente lê todo o livro, a gente percebe que a ação de Deus no mundo é pelo Espírito Santo, o que ele chama o Espírito Criador. Se o criar de Deus remonta a uma decisão de criação, então nele já reside a abertura do Criador para o sofrimento salvífico e a disposição para o próprio rebaixamento. Criação a partir do nada no início é um preparativo e uma promessa da redentora aniquilação do nada, da qual resulta a existência eterna da criação. Então, esta criar, abrindo nele um nada, já é também a promessa de que esse nada seria aniquilado. Então, já na criação, estaria já o desejo de que o Filho viesse atuar na criação para aniquilar e destruir esse nada. Se Deus forma a sua criação a partir do nada, se ele mantém a sua criação apesar de seu pecado e se ele quer a salvação da sua criação, então no envio e na oferta do seu próprio Filho, ele se oferece a si próprio ao nada destruidor, para em si e através de si superar esse nada, e dessa forma oferecer existência, graça e liberdade à sua criação. Aqui vem uns questionamentos sobre a existência, a questão do nada e de Deus atuando para destruir essas forças, de aniquilação. Será que com a ressurreição de Cristo crucificado, também o nada histórico universal é colocado à luz da ressurreição?
Aqui surgem, a partir das experiências de Auschwitz e Hiroshima, perguntas que não suportam uma resposta, porque no fundo são protestos. Ele diz aqui que essa pergunta ela não tem como ser respondida porque que na verdade é um protesto, né, contra esse nada. Aí não tem como ficar que isso era necessário. Aqui ele comenta sobre Hegel. Já para Hegel existia um negativo que em dialética podia servir para o bem. Por isso Hegel deixou a contradição insolúvel da guerra do Peloponeso, da guerra dos 30 anos e outros extermínios em massa fora da sua dialética. Também Ernest Bloch conseguiu ver nos fornos do extermínio de Majdanek somente o nada destruidor duro e sem sentido. Existe, na verdade, uma semente que morrendo não traz fruto algum, a saber, como semente pisada, sem que se siga alguma negação positiva dessa negação. Somente a esperança militante que se liga com as possibilidades reais objetivas pode fazer recuar o nada destruidor. Mas mesmo a paixão pela vida não pode destruir por inteiro a morte sem sentido. É que o Moltmann diz que esse nada, né, como possibilidade sempre presente, ele pode ser superado ou também enfrentado com uma esperança. A esperança atuante, militante, né, de que esse nada destruidor ele pode ser vencido. É uma característica do Moltmann, né, a questão da escatologia, né, de pensar assim que Cristo já nos alcançou a vitória, mas que também é uma tarefa nossa e, e também não tem como explicar algumas questões assim, né? Mesmo diante de um Cristo ressuscitado, algumas coisas de fato continuam sem sentido. Será que a fé cristã está em condições de ir além disso? Na prática da luta contra a guerra e o extermínio de massa, certamente não. Mas sim na esperança pelo Deus que ressuscita os mortos. Então, a questão da ressurreição iluminar, né, a nossa história, que parece muitas vezes injusta, muitas vezes sem sentido. Ressurreição se dirige a Deus exatamente ali, onde em termos humanos não há mais nada a esperar nem a fazer. Isso já foi a situação da fé israelita na ressurreição. A ressurreição, ela é quase que uma resposta, né, de Deus à aniquilação. Aquilo que parece que foi uma derrota. A esperança da ressurreição coloca o nada histórico do mundo à luz da nova criação. O protesto contra a morte sem sentido, com a qual ninguém pode dar-se por satisfeito, somente mantém a sua garra se ele é carregado por uma esperança para os que sofreram uma morte sem sentido. Aqueles que parece que, né, morreram sem nenhum sentido, de uma forma violenta e injusta, né, eles têm na ressurreição essa, essa vitória contra o nada destruidor. Com a ressurreição do crucificado está colocado já o nada dos tempos finais à luz da nova criação? Uma pergunta do Moltmann. A situação apocalíptica do assim chamado fim do mundo ainda não aconteceu,
mesmo que as pessoas tenham todos os meios à mão para pelo menos destruir seu mundo e toda a vida sobre a terra. Diante dessa questão da ressurreição e dessa antecipação da glória, nós temos também a possibilidade de um fim do mundo pelas mãos do próprio ser humano, pelas armas, né, por toda a potência que ele tem de destruir esse mundo. A fé no Deus Criador não se coaduna com uma esperança apocalíptica que espera uma aniquilação total do mundo. O que corresponde a ele é a expectativa e antecipação ativa da transformação do mundo. Então, o mundo, né, dentro dessa fé no Deus Criador, é uma transformação, né, não é uma aniquilação. A expectativa da aniquilação do mundo, assim como a expectativa vulgar de um fim do mundo, é de origem gnóstica e não cristã. Quem crê no Deus que do nada criou o ser humano, também crê no Deus que pode ressuscitar os mortos. Esse nada, como morte, como aniquilação, tem em contraposição a ressurreição, como um ressurgir desse nada, né? Esse poder que Deus tem de tirar do nada. Por isso, essa pessoa espera pela nova criação no céu e da terra. A sua fé torna a pessoa apta a resistir à destruição também ali onde, visto humanamente, não há mais nada a esperar. Sua esperança em Deus compromete-o com a fidelidade para com a terra. Então, não é porque Deus existe e que Ele nos dá a ressurreição que nós não temos que nos comprometer com a terra, né, com a tarefa que nós temos nesse mundo. Então, esse texto, né, eu usei ele na minha monografia, mas não tenho certeza também se eu entendi totalmente ele, né? Foi uma interpretação que eu dei. Talvez outros teriam uma outra ideia, talvez, né, se eu lesse no alemão direto, talvez eu teria também uma outra concepção do que o Moltmann está falando. Não sei se agora é a hora de nós conversar, professor, ou queriam mais alguma explicação? Muito obrigado, Eliseu. Foi excelente tua apresentação, muito clara, muito bem exposta a concepção moltmanniana, não é, de uma doutrina ecológica da criação e desse conceito que é de origem místico-cabalística de Tzimtzum. Eu apenas compartilhei ali pelo chat alguns links que podem ajudar a se familiarizar melhor com esses conceitos, né, para quem não conhecia. Agora, claro, Eliseu, isso é normal, isso de a gente tentar aprofundar qualquer concepção. E eu posso te dizer, não é somente o fato de ler o texto na língua original ou numa outra tradução em inglês. Eu não conheço traduções em espanhol ou português disponibilizadas, né? E te agradeço pela tua referência, mas eu tenho a versão em inglês, porque tem na internet, e vou abrir agora, então, para perguntas e comentários. Eu mesmo teria alguns comentários a fazer. Os primeiros que eu faço, assim, bem iniciais, só para fechar a tua apresentação, é que o Moltmann, com certeza, é um dos maiores teólogos do nosso século, né? do século XX, mas do presente, porque ele ainda está vivo, ele nasceu em 1926, está bastante idoso, mas é um pensador
muito respeitado. Ele é mais conhecido pelo seu trabalho inicial, né, aquela trilogia sobre a teologia da esperança, sobretudo, é o seu texto mais famoso, de 1964, e que influenciou muito a teologia da libertação. Né? Eu me lembro quando eu fiz minha dissertação de mestrado na França, todos os livros do Moltmann já eram traduzidos para o francês e todo mundo lia Moltmann na França, isso nos anos 80. Né? Então, como foi mencionada na tua apresentação, o tema da ressurreição é muito importante, porque a Moltmann tem essa visão proléptica, não é? De retroativa. A gente olha para trás, que não é assim, e como ele diz, não é ele que está inventando isso. O Novo Testamento todo é feito nesses termos. Não é? O Novo Testamento, na leitura luterana, sobretudo, fica muito claro, a cristologia que se desenvolve tanto na Igreja Católica, né, na teologia católica, como na teologia protestante, mas depois da Reforma, vai tentar fazer essa leitura hermenêutica. Não é? Isso aí o Jacques Derrida diz interessantemente, com razão, que a hermenêutica, no sentido moderno, começa com Lutero. Porque antes você tinha algum tipo de hermenêutica, mas era muito mais como a interpretação de um texto sagrado. Né? Por exemplo, no judaísmo antigo, você tem a hermenêutica no Talmud. O Talmud é a interpretação de textos do Tanar, né, da Bíblia hebraica, numa interpretação rabínica. Mas para você ter essa ideia de uma interpretação em função de uma leitura particular, com a reforma se deu muita ênfase na cristologia, porque a ideia ali daquela querela toda, as discussões que levam a essa ruptura dentro da igreja do século XVI, não é? Que, como eu já disse no encontro passado, Lutero não era luterano, né? Lutero é um monge agostiniano. Mas com o movimento que se segue a essas querelas em torno do tema da justificação pela fé, não é? Isso aí vai fazer com que as pessoas comecem a retomar a cristologia, para entender qual foi o papel salvífico da morte de Jesus, o que é que significa Jesus Cristo, mesmo o nome, Jesus Cristo. Porque o nome, você sabe, o primeiro nome é o nome próprio, Yoshua, né? Que é Yehoshua, é como Josué no Antigo Testamento. Agora, você dizer Yehoshua, Yeshua, Amashiach, você está dizendo que Jesus é o Messias. Então, a palavra Messias, em grego, é a tradução grega de Mashiach do hebraico. Então, o que a gente sabe hoje, as melhores teorias para a reconstituição do background de Jesus Cristo e dos evangelhos é que era o do judaísmo helênico. Então, eles utilizavam a Septuaginta, eram utilizados textos em grego, traduzindo a Torá e o que nós chamamos no cristianismo Antigo Testamento, o Velho Testamento, não é? A Bíblia hebraica. Então, isso aí é muito importante na tua apresentação do Moltmann, por exemplo, para o conceito de Shekinah. Não é? Esse conceito de Shekinah, muita gente diz, isso é invenção dos judeus. Não, mas você tem que entender, como num dos teus slides isso ficou muito claro, aquela passagem de Êxodo, é o verbo habitar em hebraico, sharan. Então, esse verbo é retomado, por exemplo, pelo apóstolo São João. Não é? Você vai ver lá, um dos 4 evangelhos, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, etc., no prólogo de João diz, e habitou entre nós. Esse verbo em grego, skeneo, é a palavra que vocês têm hoje na palavra cena. Entrar em cena é exatamente o verbo que São João está utilizando no primeiro capítulo do seu evangelho. Então, o verbo habitar seria também entendido como tabernacular, como habitar no tabernáculo. E esse era o sentido da Shekinah.
A Shekhinah, se vocês lerem lá no livro de Êxodo, que é o segundo livro da Torá, o sentido é exatamente de que Deus estava presente no meio do povo de Israel para conduzi-lo através do deserto. Não era isso? Então, aí tem um sentido de presença, que é a melhor tradução para Shekinah, que é ligada a essa etimologia do verbo habitar, que São João retoma no primeiro livro, no primeiro capítulo do seu Evangelho. Então, isso é para entender que tem um monte de coisa aqui em jogo. Né? A palavra tsum, tsum, a tsim, tsum, não é? Esse radical com a tsade e a mem final, dobrado, aparece também na Bíblia hebraica. Então, para entender que isso aí não é só uma invenção cabalista. A invenção cabalista, sobretudo do Lúria, é no sentido de desenvolver uma teoria das esferas. Foi isso que eu coloquei ali na internet, a referência para a Wikipedia, porque depois vocês podem olhar, para quem conhece menos da Kabbalah, porque não é necessário você adotar uma leitura cabalista, é isso que eu estou querendo dizer. Né? A Kabbalah é uma interpretação particular do judaísmo, interpretação mística. Você não é obrigado a seguir essa interpretação mística. O que eu estou tentando trazer aqui é o sentido que leva alguém a especular sobre essa ideia da Tzimtzum, ou de dizer como é que Deus se externalizou para criar o mundo a partir do nada. Porque aí vocês vejam, o Moltmann foi muito feliz em fazer a analogia disso com a ideia da kenose. Você também pode perguntar como é que Deus se torna homem? Como é que Deus encarna? Como é que Deus... E mais ainda a pergunta, que isso aí até Duns Scotus, né? Olha aí, já esse teólogo e pensador cristão na Idade Média, Duns Scotus fez essa pergunta: por que é que foi a segunda pessoa da Trindade que encarnou, que se tornou carne? Por que é que não foi Deus Pai que se tornou homem ou o Espírito Santo? Faz sentido essa pergunta? Né? Isso é uma pergunta interessante. Alguém pode dizer, isso é mera especulação, né, de um teólogo, filósofo medievalista, mas isso tem tudo a ver com a doutrina da Trindade. E aí era isso que eu ia dizer. O Moltmann, além da cristologia e da escatologia, essas duas vertentes importantes que são muito exploradas na teologia da libertação, tem uma terceira componente que é a trinitária. A leitura de Moltmann é muito balizada pela sua doutrina da Trindade. Então, a ideia da Trindade é, sobretudo, a ideia de comunicação, não é? É a questão do Pai proceder, do Espírito proceder do Pai para o Filho, etc. Essa ideia de movimento, de dinâmica. Não é? A gente pensa também muito em termos do amor do Pai. Tem algumas passagens no Novo Testamento que isso é bem explorado. Obviamente, no Antigo Testamento é bem complicado, porque, como todo mundo sabe, no judaísmo não tem essa doutrina da Trindade. Mas o que é interessante, então, na leitura do Moltmann, é justamente tentar entender o sentido dessa dinâmica da teologia da criação. Não é? Porque eu acho que quando, na apresentação do Eliseu, ficou muito clara a crítica ao conceito de aniquilação, quando se fala de Hiroshima e Nagasaki, do extermínio, do Holocausto, né, na Segunda Guerra Mundial, é entender que isso é o sentido realmente que nos engaja como seres humanos, a responsabilidade humana de não aniquilar a alteridade do outro. Mas, no entanto, Deus, ele opera uma criação a partir do nada. Né? Então, isso aí é muito interessante, porque a teoria do Big Bang é exatamente isso. O tempo inicia a partir de um momento. Geralmente se pensa 13, alguma coisa bilhões de anos atrás. Não é? Isso é uma teoria que tem bastante comprovação científica, mas não é uma coisa que se demonstra por A mais B. Não é? A gente tem evidências de que tudo nos leva a crer que o Big Bang aconteceu há 13,7, 13,4 bilhões de anos atrás. Mas então a pergunta que você faz a um físico, a um cosmólogo
no sentido da física, da ciência, e que não pode ser respondida, é de onde é que veio a primeira partícula, a subpartícula, esse momento do T0, quando iniciou o tempo. O que é que veio, de onde e o que é que tinha antes? Isso não tem resposta na ciência, não é? Então é aí justamente nesse mistério, que na ciência é um mistério, porque não tem nenhuma resposta para isso, a tentativa de explicar em termos de Deus como infinito. Esse é o sentido da Kabbalah e do Tzimtzum, é dizer, Deus é o Ein Sof, infinito, e sair da sua infinitude, do Deus infinito, para algo que seja finito, esse é o início do tempo, do espaço e da matéria. Tá? Então, tudo que a gente tem hoje no universo, no cosmos, se situa no tempo e no espaço. Agora, antes do Big Bang, não faz sentido falar no tempo antes do Big Bang, não é? Então, é esse um sentido que aí você pode fazer, como o Moltmann tenta fazer, ligar isso à concepção de Santo Agostinho, para o tempo, para a trindade, para o amor de Deus, para a revelação, etc. Então, eu só estava fazendo assim um panorâmico geral, porque daí a gente está abrindo agora para que cada um faça a pergunta que quiser, o comentário que quiser, porque isso aqui é um fórum de discussão pública no nosso seminário de teologia fundamental. E temos bastante tempo para suas intervenções. Então, vocês estão com a palavra. Pode trazer perguntas, comentários, e vamos ouvir também os comentários do Eliseu. Por favor. Eliseu, achei bastante interessante a apresentação do Eliseu. Ele está trabalhando esse tema também na pesquisa dele, né? Então, faz parte da pesquisa do mestrado dele. Mas ele usou umas palavras ali que eu achei bastante interessante, porque Moltmann, ele fala, sim, da criação ex nihilo, e ele faz algumas comparações para a gente tentar entender melhor. E ele usa uma expressão, não sei se foi aí do próprio Moltmann ou se é do Eliseu, da palavra autocontração, e relaciona a criação até mesmo de um ato mais feminino, né? Traz esse lado mais feminino da gestação, da contração, da luz que se dá. Podia falar um pouquinho mais sobre isso, não sei se o Eliseu, o professor, um pouco essa visão, né, de uma criação até mesmo, de uma visão até feminina ou feminista, feminina seria, né, a criação como um ato comparativo ao ato da gestação e de dar à luz. Nesse livro ele tem um capítulo que ele fala Deus como mãe, né? Deus que carrega dentro de si a criação, né? E esse ato criador tem uma parte nele assim que ele diz que ele abandona a ideia do, tipo assim, do ato do que Aristóteles e Tomás de Aquino usam, né? O Deus como não é o ato puro, mas é o primeiro motor imóvel, né? Ele diz que Deus cria de uma forma passiva e não ativa, né? Porque se falar de forma ativa, a gente vai poder dizer que no início do Big Bang é um choque de matéria e antimatéria, eterna. Só que chega um momento em que a matéria vence a antimatéria, os cientistas não sabem porquê, né? Aí então o teólogo poderia dizer, nesse momento Deus botou o dedo e fez vencer a matéria da antimatéria. Aí o cientista ia ter que concordar com o teólogo, porque ele ia encontrar ali o dedo de Deus. Mas daí o Moltmann diz, não, Deus não cria assim, colocando... Agora, a minha expressão, colocando o dedo, né? Deus simplesmente abre o espaço e as coisas começam a acontecer. Ou talvez também Deus chama a existência, né, o Dabar, e as coisas vêm à existência. Mas não tem como encontrar ali a mão de Deus, né? Mas daí ele diz que o trabalho de Deus começa depois, quando Deus vai tentando manter o equilíbrio da criação, lutando contra esse nada, né? Contra essa forma caótica da própria criação, né? Que faz parte, né? da liberdade do ser humano. A possibilidade do mal, ela faz parte da liberdade. Se a gente não pudesse fazer o mal, nós não seríamos livres, né?
Mas eu acho que essa questão da mãe é o que ele queria falar, assim, Deus como mãe. Vocês, professor, também pode falar um pouco. Desculpa, o microfone estava desligado. Sim, muito boa a tua explanação. E também o Moltmann observa o sentido em hebraico de ruach, né, espírito como feminino, não é? Claro, isso aí também pode se levar a muitas especulações, né? Porque o hebraico, assim como no português, tem o gênero masculino e feminino para as palavras em geral, né? Como você dizer, um livro, uma cadeira, né? Masculino e feminino. Em hebraico, a gente sabe, para nomes de astros, não é? A, a, assim como da natureza, né? Árvore, a pedras, etc. Então, vocês encontram essa distinção de masculino e feminino. Agora, eu creio que o interessante no caso de Moltmann é justamente que ele entende que é um sentido metafórico. Obviamente, não dá para se especular sobre a Tzimtzum sem uma visão de metaforicidade. Não é somente no sentido metafórico, alegórico, nós podemos expandir essa doutrina da criação para se servir dessas imagens, não é? Isso não seria possível de fazer se fosse uma leitura mais literal, não é? E eu estou dizendo isso para ficar claro. Quando a gente fala então Deus como homem, não é? Obviamente Deus não é homem, é um sentido antropomórfico, mas vocês notam que é no masculino, não é? Tanto para os nomes de Deus como todas as metáforas são no masculino. Mas aí alguém poderia alegar, sim, a Torá, o Tanar, assim como o Novo Testamento, tudo isso foi desenvolvido em sociedades patriarcais. É verdade, também é verdade. Não é? Então, como é que você teria que lidar com aspectos culturais? Estão entendendo? Isso é uma questão importante para a hermenêutica, não é? Hermenêutica bíblica mesmo, porque a gente sempre tem que tentar entender muitas doutrinas da Bíblia sem deixar de levar em consideração o background, o ambiente, o contexto cultural, social, etc., em que se produziu tal e tal doutrina. A começar pela questão da língua. O hebraico é uma língua, hoje mais ainda, porque se manteve o hebraico em Israel até hoje, uma língua como qualquer uma outra língua. Não é? Então, eu acho que é muito interessante a gente tentar levar isso em consideração. Mas aqui está aberto, temos mais manifestações aqui de perguntas. Eu não sei, o Alcione, por favor, fique à vontade. Acho que o Alcione saiu para fazer uma exéquia. Não é? Exatamente. Eliseu, terias alguma... desculpe. Eu não sei se o Alcione tinha me pedido... Eu ia passar então aqui para Jaime mesmo, se quiseres fazer alguma colocação ou pergunta. Está aberto. Eduardo, sim, por favor. Jaime e Eduardo. Eduardo, para o ímpar. Bom. Primeiros de mais experiência. Tá bom, então, obrigado. Então, eu também gostaria de dar os parabéns, né, ao Eliseu aí pela apresentação, também mostrou coisas bem interessantes sobre o ponto de vista de Moltmann, né, que a gente vai ter que se familiarizar muito a ele. E essa questão da criação de Deus a partir do nada, também gostaria de comentar uma experiência que eu tive com diálogos que estava tendo aí há uns 7, 8 anos atrás com um amigo meu, que ele tem uma religião pessoal dele, criada por ele, né? Então ele acredita no Deus Criador, e nas nossas discussões ele achava inconcebível, né, a ressurreição da carne. Né? Então, como ele é ligado à área da ciência, ele achava inconcebível, né, o fato
de haver a ressurreição, né, do nosso corpo, nos átomos, nas moléculas, etc., etc. Então, eu me lembrei muito quando o Eliseu falava, que eu expliquei da seguinte forma, eu disse assim, bom, pera lá, tu acredita num Deus criador, certo? Ok. Então, veja bem, o nosso corpo humano, ele contém em torno de 7 octilhões de átomos. Parece muito. Mas olha o tamanho da Terra em relação ao ser humano. Olha o tamanho da galáxia, da Via Láctea em relação à Terra. E olha o tamanho, né, dizia para ele, dos 2 trilhões de galáxias que hoje nós conhecemos. Poderá haver muito mais. Então, eu te pergunto o seguinte, se você, na área da ciência, acredita que nada se cria e nada se perde, tudo se transforma, né? Ou seja, esse universo criador, tu acredita nisso? Sim, acredito, né? É uma lei da ciência. Então, eu dizia para ele, mas espera lá, se tu acredita num Deus que criou, né, 2 trilhões de galáxias, tu acha que esse Deus não vai ter poder de juntar meia dúzia de átomos daqui a um tempinho e refazer meu corpo? Né? Então ele, opa, não, pera lá, existe um poder, sim, muito gigante em relação a isso. Aí ele começou a pensar um pouquinho mais também na ressurreição da carne. Mas então está exatamente naquilo que o Eliseu falou, né? A criação do nada, que também está ligado à ressurreição da carne, que, ou seja, do nada nós também vamos, do nada hipotético, né? Nós vamos ter também a ressurreição do espírito e também do corpo. Excelente. Eduardo, por favor. Eu gostaria apenas de fazer também muito boa a apresentação do Eliseu. É um texto bastante bom, ajuda a tocar um pouquinho todo esse conjunto de pensamento de Moltmann, que eu também gosto muito. Na minha graduação em teologia também trabalhei esse autor. Mas essa maneira de Moltmann colocar essa visão maternal a partir dessa autocontração de Deus é bonito, porque evidentemente que é uma visão antropomórfica, como o professor disse antes, né? São apenas comparações, mas para ressaltar essa negação de Deus para com ele mesmo, que houve antes do início da criação, porque a mulher é aquela que se deixa ser, ela também se nega para criar, para gestar, né? Então sai um pouquinho daquele modelo que até então se tem de maneira muito forte, o judaísmo, enfim, patriarcal, do masculino que faz, que cria, que evidentemente depois Deus o faz, para ressaltar essa visão maternal. É bastante bonito, assim. Mas também ressalta esse horizonte escatológico muito positivo que Moltmann traz, né? Esse futuro de Deus que vem ao encontro do ser humano hoje. É uma relação dialética, porque é o Deus transcendente, o Criador, ou seja, que se nega, que se autocontrai. Ele também é, ao mesmo tempo, o Deus imanente, porque ele faz a sua morada, Shekinah, de maneira ampliada, é toda a criação. Então, se houve uma autocontração, vai haver uma descontração depois. E é isso que, de certo modo, o sábado, ele aponta, é o futuro, é o dia da glória de Deus, quando a transformação da criação vai acontecer, né? Nessa descontração. E hoje de manhã, eu acho que na aula de Novo Testamento, o professor Isidoro Mazzarolo falava sobre o panenteísmo, né? Que não é o panteísmo, ou seja, o universo está em Deus, mas Deus, o Criador, é maior do que ele. Moltmann trabalha essa visão também, panenteísta, porque esse universo que está em Deus, ele vai encontrar sua realização plena, de fato, no próprio Deus. Então, eu acredito que Moltmann tem muito a contribuir, continua tendo sempre. Por exemplo, vamos pensar para uma ética ecológica, né?
dada essa visão de criação e escatologia que ele aponta, né? Não tem como separar. Não é uma teologia antropocêntrica, de modo nenhum, né? É bastante integral. Eu gostei bastante do texto que trouxe aí. Posso perguntar? Por favor. Bom, primeiro, como mineiro de Belo Horizonte e torcedor do Atlético, eu quero fazer um protesto contra a jaqueta aí do nosso amigo Eduardo, do Internacional, porque isso é demais, né, cara? Mas segue o líder, Marcos. Ah, que horror! Mas tá bom, porque o nosso Brasil de Pelotas agora, amanhã, ainda vai ganhar do Cruzeiro aqui na Baixada. Já imaginou que horror? Coisa boa, o Cruzeiro vai cair para a Série C. Mas vamos lá. O Eliseu, eu achei... Bom, primeiro, eu achei o texto super difícil, né? Eu acho que é um texto bem complexo. Mas eu queria que você me explicasse um pouquinho melhor. Assim, claro, né? Deus não é homem, não é mulher, não é mãe, Deus, nada disso, tá? Mas, assim, essa ideia do Deus feminino, né? Então, quando você põe lá a foto da mulher barriguda lá, gestando, eu achei legal. Mas, para entender um pouco assim, quando você diz Deus não trabalhou, ele abriu o espaço, né? Nesse sentido, assim, ele propiciou a criação, né? Trabalhar um pouquinho essa ideia de que não é isso que acontece na gestação, né? Assim, a mulher não abre um espaço na barriga para acontecer uma gestação, ela trabalha muito, né? Claro, o tempo todo. O homem trabalha só ali na concepçãozinha, mas ela trabalha o tempo todo, né? Então, assim, isso é uma coisa que fica meio estranha para mim na comparação. Mas eu queria que você tentasse me esclarecer um pouquinho isso, mas também essa questão que me parece muito interessante, assim, não, Deus não trabalha na criação, mas depois ele tem que trabalhar para combater o mal. Como mesmo isso, hein? Me explica melhor. Acho que vem a questão da palavra, né? Da dimensão performativa do discurso. Né? A palavra cria e a palavra trabalha. Mas existe também o trabalho com a mão. Acho que em Gênesis 1 fala o trabalho com a palavra, e Gênesis 2 o trabalho com a mão. Deus molda o ser humano do barro, né? E na questão da palavra, trabalhar com a palavra é chamar, mas também, por outro lado, o ser chamado também tem que advir, né? Tem que se esforçar para ser. Então, nessa forma em que Deus se autodetermina a criar, ele se autodetermina a abrir o espaço para a criação, chama a criação à existência, e da mesma forma a criação também precisa, agora dentro da questão da ciência, né, dentro das leis científicas, obedecer ao seu próprio processo, né, a Gaudium et Spes número 36, né, a autonomia das realidades terrenas. Não precisamos colocar Deus ali para explicar como iniciou as coisas têm as suas leis naturais, né? Mas Deus possibilita com que as coisas existam a partir das suas próprias forças. Só que esse trabalho com o nada, depois que ele começa a trabalhar, né, é como se a própria criação, né, dentro de si mesmo traz essa possibilidade da aniquilação, né? O nada como a possibilidade da aniquilação da criação. Então Deus trabalha ali para que a criação não retorne ao nada. Então ele vem, aí vem a questão a trindade na criação, né? Deus, o Pai, é aquele que chama a existência, mas o Filho ele tem que entrar dentro da criação, né, para aniquilar esse nada. Mas a criação desde o início ela é conduzida pelo Espírito. O Espírito está desde a criação. E nesse livro, Moltmann cita aquela passagem que diz, né, se tira o teu Espírito, as coisas perecem, envia teu Espírito e renova a face da terra.
né? O Espírito como presente em toda a criação, desde lá podemos falar do Big Bang, né, até a sua escatologia ali. Né? E por isso, então, talvez esse panenteísmo, né? Deus, a criação não é Deus, mas ao mesmo tempo Deus está na criação pelo seu Espírito. Aí eu acho muito interessante a questão agora no livro Ciência e Sabedoria, ele fala em sistemas, sistema aberto, sistema fechado, né? A criação como um sistema aberto, como criativo. E eu achei naquele documento Laudato Si, eu acho que é o número 80, que fala na criação, o Espírito Santo como essa criatividade própria, né, da criação, né, que dá a possibilidade até mesmo da evolução, da novidade dentro da criação pelo Espírito presente na criação. O professor também pode falar um pouco? Não, eu estou achando ótimo todos os comentários, as tuas respostas também, Eliseu. E ainda temos tempo para mais perguntas, que eu não quero a monopolizar. Temos ainda alguns 15 minutos. Se algum colega quer fazer mais uma pergunta, um comentário, por favor. Vamos, Jonas. Quando se fala, quando a gente comenta sobre a teologia da criação, e agora hoje o texto do Eliseu fez lembrar também, sempre me chama a atenção o fato de que no início do cristianismo, a nossa teologia da criação ou a nossa fé cristã se encontrou com a visão grega da eternidade da matéria. Diante desse choque com a visão grega, teve que pensar e desenvolver essa teologia da criação a partir do nada. E isso possibilitou também o desenvolvimento da ciência, de pesquisar justamente a matéria e a natureza, percebendo que a natureza não é divina. Só Deus, né? O Criador, sim, mas a criação é diferente, a criatura é diferente do Criador. Isso possibilitou também a ciência, né? A partir da nossa teologia da criação. Sempre isso que me chama a atenção e o texto do Eliseu me fez lembrar. Seria somente esse comentário. Muito obrigado. Ainda está aberta a palavra, colegas, e o Eliseu também, se quer. Eu queria só, a esse ponto aí que o Jonas falou, né, o Moltmann também ele fala de que às vezes foi interpretado mal a questão de Gênesis 1:28, eu acho que fala que é para dominar, né? Como se, então, essa concepção judaica, quer dizer, a interpretação que se deu da criação judaica, de um Deus totalmente separado da criação. Então, Deus seria sagrado e a criação seria profana. Por isso, a ciência poderia, né, trabalhar em cima da criação, mas também a criação não foi respeitada, então. Né? Ela ficou sacralizada demais. O Moltmann diz que a gente tem que retomar a sacralidade da criação. Né? Que a criação tem que ser vista novamente como algo sagrado. Né? Algo como que veio das mãos de Deus, que tem o Espírito Santo, né, que preenche a criação. Porque somente quando nós considerarmos novamente a criação como sagrada, nós não vamos tratá-la, né, como coisa, como qualquer coisa. Né? Nós vamos respeitar, vamos venerar. Claro que não vai ser um panteísmo, mas vai ser se considerar como algo de Deus, né? Não como algo que nós podemos fazer o que quiser. Muito bom, Eliseu, muito obrigado. Mais algum colega quer? Eu só faria de novo mais um comentário. Esse nihil, esse vazio criado por Deus a partir da sua própria negação, da sua autoconcentração, que é a crítica que o Moltmann faz a Agostinho, de que Deus cria para fora, né? É bastante interessante, porque ali tu tem, de certa maneira, os pressupostos para que a criação possa vir a ser, e ao mesmo tempo uma autonomia para que isso aconteça, em que independe da ação de Deus, né? Ou seja, o mundo, né, o universo tem uma ordem que
que foi possibilitada pelo Criador, mas ele não interfere diretamente e continuamente nela, né? E depois esse espaço vazio, esse nihil, essa negação de Deus, pode ser tanto benéfica quanto maléfica no decorrer da história, né? do tempo, porque aí, claro, entra, Moltmann está construindo todo um caminho, mas é justamente esse exercício da liberdade, depois entra a dimensão trinitária com o espírito vivificador, mas é bastante interessante essa ideia de um nada como pressuposto para que depois o agir criador possa ir acontecendo. É condição de possibilidade, né? Eliseu, queres comentar alguma coisa? Eu creio que a gente tem muito material aqui para discutir. Obviamente, é como tudo que a gente faz em teologia, não é? Justamente porque isso mesmo que o Eduardo levantou, tem um conceito de criação contínua, creatio continuata, e também de providência divina. Porque se dissermos simplesmente que Deus criou o cosmos, né? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, e simplesmente deixou funcionando, o perigo desse posicionamento é que pode incorrer no que se chama deísmo, com D, né? Em oposição a teísmo. Então, também foi uma grande discussão que se retomou a partir do século XVI, exatamente tentando falar da providência divina e que Deus ainda era quem mantinha a criação. Agora, o que é sempre interessante de ver, isso aí fica mais interessante se a gente traz contribuições da filosofia também, não é? Porque Malebranche é um bom exemplo, pouco antes de Descartes, que é a concepção de causalidade, ocasionalismo, não é? O perigo disso é quando, por exemplo, a pessoa solta um objeto, né? Soltei essa caneta aqui, ela atraída para o centro da Terra, e ia dizer que Deus ocasionou. Então, cada fenômeno que acontece na natureza, Deus está por trás, causando isso. Isso aí eu acho que é um outro extremo, né? Mas eu entendi o que o Eduardo falou, dizer que, por exemplo, as leis da natureza estão aí, você não evoca nenhum anjo do Senhor para dizer que os anjos estão trazendo a caneta para baixo, alguma coisa desse tipo. Embora algumas pessoas pensem assim, pensar que não é, tudo está acontecendo porque estamos cercados. Então, eu vejo dos dois modos. Eu acho que é compreensível que algumas pessoas queiram espiritualizar demais ou sacralizar demais tudo, assim como o outro extremo é dessacralizar demais e tentar explicar tudo em termos naturalistas, né? Eu creio que seja possível tentar um equilíbrio aí, um meio termo, mesmo na concepção que faça jus aos textos da Bíblia hebraica, do Novo Testamento e do que se chamaria uma concepção judaico-cristã de teologia. Essa é a minha intuição pessoal, não é? Mas eu respeito muito quem vai em outras direções. Então, nesse sentido, eu mesmo tenderia a ver essa questão do Tzimtzum e a maneira como foi exposta pelo Moltmann, que eu achei muito interessante, de uma maneira que permita revisitar a ideia de que Deus está em tudo e em todas as coisas, né? Que foi já no início da fala do Eliseu. É uma passagem do apóstolo Paulo, não é? Não foi o Spinoza quem defendeu isso. Então, embora o Moltmann até use a palavra panteísmo no seu texto, eu creio que, tecnicamente, pananteísmo, como vocês mencionaram a aula do professor Isidoro, seria o termo mais adequado, porque é uma ideia de que Deus está em todas as coisas. Então, isso é o que em Spinoza é a ideia da natura naturans, né? O Deus do Big Bang, das ações. E
na transformação das coisas pela história, a praxis humana, o ser humano participa, porque tem passagens da Bíblia que fala disso, somos copartícipes nesse processo de criação. Então, permite uma leitura que vai na direção da teologia do processo, etc. Essa leitura mais na direção do próprio Moltmann. Eu não tenho problema com isso. Nas minhas leituras da teologia judaico-cristã, eu não tenho nenhum problema com essas leituras, que eu sei que podem causar alguma surpresa para leituras mais tradicionais. Apenas eu lembraria isso. Quem mantém leituras mais tradicionais, às vezes é porque está mais preso a uma tradição em particular, sobretudo aquelas que tendem a hipostasiar, tornar mais substancializada ou essencializada as concepções, começando com a própria concepção de Deus, mas também de ser humano, do problema da linguagem antropomórfica, e aí eu volto a Maimônides, volto a São Tomás de Aquino, para entendermos que já para esses pensadores nos séculos XII e XIII, já tínhamos vários desses problemas em jogo. Como é que nós podemos, numa linguagem filosoficamente defensável, fazer uma boa teologia? Então, o que a gente vê no século XX com Moltmann, Karl Rahner e os grandes teólogos católicos e protestantes é realmente essa tentativa de ter um diálogo com o que está se desenvolvendo também nas discussões filosóficas, e justamente compreendendo que não tem uma resposta definitiva da filosofia. Em nenhum momento, eu defenderia uma ideia desse tipo. Eu não acho que nenhum filósofo jamais teve alguma revelação divina ou seria capaz de ter, olha aqui, com esse filósofo estão todas as respostas. Não, eu seria muito cético com relação a isso. Eu acho que essa é uma crítica à idolatria, não é? A idolatria dos conceitos, de pensar que algum conceito filosófico dê conta dos mistérios da fé cristã. Então, eu acho que foi muito bom esse início de nossas apresentações, porque esse é o espírito do nosso seminário, né? De termos um debate aberto, entendendo que são diferentes possibilidades de leituras, mas nada impede que cada um mantenha a sua visão de qual é a leitura mais defensável da teologia cristã, das escrituras, etc., né? Do magistério, etc. Eu acho que tudo isso faz parte do que está em jogo aqui. Alguma última palavra final, que a gente já está encerrando o nosso tempo? Alguém quer falar alguma coisa, dizer alguma coisa? Eu enviei o e-mail com o convite lá do link, né? Lembrando que vai ser sempre o mesmo link, Zoom, para as reuniões, a gente mantém aquele mesmo link, caso alguém chegue atrasado, que foi sempre aquele mesmo link. Agora, eu gostaria apenas de pedir que quem não se inscreveu ainda, que complete ali, porque estamos com o cronograma quase todo completo, e quem não enviou um paper, um trabalho, você pode fazer até a semana anterior da sua apresentação, certo? Porque seria bom que todo mundo pudesse ter uma ideia dos textos, não é? Eu enviei agora para essa apresentação do Eliseu, por exemplo, o texto do Moltmann em inglês. Então, isso já serve. Se, por exemplo, você tem um texto em espanhol, em inglês ou noutra língua, você envia, mesmo que não tenha ainda em português. Mas já é uma maneira de ter um material a mais para nos prepararmos para cada encontro. Pode ser? E se você tem um paper específico, né, porque alguns pegaram, até eu recomendei, assim, sugeri alguns daqueles textos que nós disponibilizamos no site do seminário, você também pode enviar tudo. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigado a todos e boa semana para todos. Nos encontramos na próxima terça-feira. Tchau, tchau. Certo, até lá. Tchau, Boa tchau. semana.